Bom, então tá, pessoal, obrigado pela presença de todos. A gente vai iniciar a coletiva com a palavra aí dos defensores que estiveram trabalhando diretamente nessa ação. E depois da palavra deles, a gente vai abrir para questionamentos da imprensa. Se caso alguém precisar entrar ao vivo mais tarde também, eles estarão disponíveis para conversar com vocês. A gente inicia a conversa, então, com o nosso subdefensor público geral para assuntos jurídicos, doutor Alexandre Brandão Rodrigues. Doutor, bom dia. Bom dia para todos e para todas. Bom dia para todos e para todas. Cumprimento todos os profissionais de imprensa aqui presentes. Faço um cumprimento especial para a família do João Alberto, o seu pai, o João Batista e a dona Milena, que estão aqui presentes. Cumprimento também o Dr. Gleison Dias, do Movimento Negro Unificado, que está aqui presente. Infelizmente, estamos aqui porque no último dia 19, na loja do Carrefour do Passo da Areia, houve uma morte brutal de um cidadão negro. Desta forma, a Defensoria Pública, depois de analisar e estudar todos os fatos, ingressa hoje uma ação civil pública para reparação de dano social coletivo. Para fins de ter mais detalhes dessa ação que a Defensoria Pública está ingressando no dia de hoje, eu vou passar a palavra para os meus colegas defensores públicos. Primeiro para o Dr. Andrei Regis de Mello, dirigente do Núcleo de Defesa Criminal. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de fazer uma saudação muito especial ao seu João Batista. Hoje às 6 horas e 30 minutos aproximadamente, eu recebi uma mensagem de WhatsApp constando uma fotografia. Nessa fotografia estava o João Alberto com a filha do colo. Eu faço um compromisso aqui, seu João Batista, Helena, companheira de vida do João Alberto, e nós, enquanto Defensoria Pública, pretendemos entregar uma sociedade diferente para sua neta, a partir desse lamentável episódio que aconteceu naquele hipermercado. Gostaria de fazer também um agradecimento ao Dr. Brandão e a equipe da Subjur, a doutora Aline Palermo, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, doutor Rafael, do Núcleo de Defesa do Consumidor, para além das questões jurídicas, terem se irmanados na luta antirracista. Gostaria de fazer uma saudação também muito especial aos servidores da Defensoria Pública, e aqui eu menciono o Veison Muniz, que foi incansável enquanto servidor público, enquanto militante do movimento negro, para nos auxiliar a compreender essa tragédia que aconteceu no dia 19 de novembro aqui em Porto Alegre. Gostaria de saudar também o movimento negro, que há décadas vem lutando e tentando mostrar para a sociedade brasileira as mazelas que se perpetuam desde o regime escravocrata. Eu inicio já me encaminhando para algumas questões em relação a esta ação coletiva ajuizada pela Defensoria Pública, contextualizando o trabalho diário da Defensoria Pública. Porque dentro do campo jurídico, dentro do campo judicial, os defensores públicos, no primeiro momento que ingressam na Defensoria Pública, eles já se deparam com a parte mais brutal do racismo, da discriminação racial no Brasil. Se deparam com um processo violento de criminalização da população negra, se deparam com a letalidade policial que aflige de forma desproporcional os jovens negros periféricos no Brasil. Defensoria Pública, doutora Aline, conhece os problemas da mulher negra quando busca lá na vara de família a prestação alimentar. Doutor Rafael, Defensoria Pública, conhece o problema de acesso à saúde da população negra. Dos mais de 200 mil atendimentos
que fez este ano em relação às questões envolvendo acesso à saúde, envolvendo o acesso a uma vida digna. Gostaria de pontuar que essa ação coletiva, para além das questões jurídicas, importantes questões jurídicas, ela também é um manifesto. E é um manifesto que passa pela vida de alguém que tem nome e sobrenome, João Alberto Silveira Freitas. Mais do que números, mais do que percentual, nós estamos falando em humilhação, em dor, em sofrimento de familiares que dia após dia no Brasil perdem seus entes queridos por força do violento regime escravocrata que ainda produz de forma dramática os seus efeitos sobre a sociedade brasileira, sobretudo sobre a população negra. O episódio que aconteceu no mercado Carrefour, ele é uma conjunção dos racismos que habitam a sociedade brasileira. Ele é uma conjunção do racismo individual, porque ninguém soca a cabeça de um ser humano daquela forma se não odiar a pele negra. É o racismo institucional se manifestando ali. Empresas despreparadas para tratar o negro que lá se encontrava. É o racismo estrutural que persegue a população negra há séculos, que não consegue em pleno 2020 compreender um homem negro, um pai de família, enquanto consumidor dentro do estabelecimento comercial, e criminaliza e enxerga aquele homem negro como suspeito. Então, para além dessas questões jurídicas que o Dr. Rafael vai esclarecer de forma muito peculiar, de forma pormenorizada, a Defensoria Pública não poderia deixar de pontuar que nós estamos tratando aqui de um problema seríssimo que envolve a sociedade brasileira, de um problema dramático que envolve a população negra. Nós queremos fazer dessa ação coletiva, doutor Brandão, doutora Linda, doutor Rafael, demais colegas, queremos fazer um ponto de inflexão, porque daqui para diante a sociedade brasileira precisa mudar. Nós não podemos aceitar, em pleno 2020, aquela barbaridade, aquele retrocesso em matéria de processo civilizatório que nós observamos e a imprensa tem levado ao mundo inteiro. Um retrocesso do processo civilizatório que macula a imagem da capital dos gaúchos para o mundo inteiro. Então, o propósito dessa ação, além de apontar responsabilidades jurídicas para todos os envolvidos, pessoas jurídicas, pessoas físicas, é também um manifesto de vozes que foram emudecidas, de vozes que perderam a sua vida desde 1530, quando aqui aportou o primeiro navio negreiro. Eu passo a palavra, fazendo esse pequeno desabafo, ao colega Rafael, que vai apresentar as questões jurídicas desta petição dirigida ao Poder Judiciário. Obrigado, doutor Andrei. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Eu saúdo também aqui a família do João Roberto e digo que o fato ocorrido na noite do dia 19, ele não atingiu somente a pessoa do cidadão negro consumidor do João Alberto, mas atingiu a toda a sociedade. Atingiu não só a toda a sociedade porto-alegrense, gaúcha ou brasileira, mas em nível mundial. Os fatos ocorridos na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra e a forma com que foram divulgados, com imagens dando conta das agressões sofridas e da maneira como veio a óbito o João Alberto, evidentemente abalaram de maneira demasiada toda a nossa sociedade. E a ação da Defensoria Pública visa justamente reparar esse dano, visa reparar este prejuízo moral, social,
que nós temos e que não é de hoje que nós temos, mas que hoje, na semana passada, na véspera do Dia da Consciência Negra, na sexta-feira, eu lembro a maneira, doutor André, doutora Aline, doutor Brandão, a maneira com que todos nós acordamos na sexta-feira pela manhã, entristecidos com o fato, chocados com as imagens. Então a ação da Defensoria Pública visa reparar esse dano, que eu volto a dizer, não é um dano de hoje. Nós buscamos a reparação com essa ação, estamos buscando a título indenizatório, com a condenação de todos os envolvidos, do Carrefour, da empresa que presta segurança, dos demais envolvidos diretamente nesse fato, ao pagamento de uma indenização que foi arbitrada inicialmente em 200 milhões de reais. Essa indenização, ela visa reparar a sociedade. Ela não tem finalidade individual. Ela não tem finalidade de reparar a família da vítima, que provavelmente, eu digo, ajuizará uma ação individual para essa finalidade. Mas nós acreditamos que não é apenas a questão financeira e patrimonial que vai resolver este problema estrutural existente no Brasil. Então nós temos outros pedidos também, pedidos de obrigação de fazer, especialmente no sentido de que o Carrefour estabeleça um plano de combate ao racismo e ao tratamento discriminatório, no prazo de 10 dias, estabelecendo um treinamento aos seus funcionários e aos terceirizados que trabalham nas unidades, e eu volto a dizer, nas unidades de comércio, nas unidades de fornecimento de produtos e serviços, para que atos de discriminação, atos de preconceito, atos de presunção, muitas vezes de ilícitos praticados lá dentro, como infelizmente nós vemos ocorrer, não voltem a se repetir. E que não voltem a se repetir não apenas no Carrefour, mas preferencialmente em nenhum estabelecimento. Porque a função da Defensoria Pública de promover a defesa em direitos humanos visa isso também. Visa não só pensar no passado e na reparação do passado, mas também no futuro, em evitar novas condutas desta natureza. Temos outros pedidos também, como a fixação de cartazes em todas as unidades do Carrefour, informando que a prática discriminatória ela é ilícita, que existe o Disque 100 para contato de qualquer pessoa que tenha presenciado ou tenha se sentido vítima de discriminação, para que nós possamos ampliar este debate, não somente essa denúncia. Além disso, temos pedidos de reparação ao Estado das despesas que a Polícia Militar teve, por exemplo, com o deslocamento do efetivo até as manifestações, sendo que este deslocamento tinha como finalidade não só preservar, doutor Andrei, a saúde e a integridade física dos envolvidos, mas também preservar o patrimônio do Carrefour, para que não fosse depredado. Tivemos também a notícia da implantação de uma delegacia voltada à proteção da discriminação racial, e nossos pedidos também vão no sentido de incentivo a esta criação, a esta implementação, porque o nosso compromisso eu volto a dizer, evitar com que novas situações aconteçam nesse sentido. Temos um pedido também, um pedido cautelar de interdição do Carrefour do Paço da Areia pelo prazo de 5 dias, de até 5 dias, para que nós tenhamos uma diminuição desta pressão, desta insegurança que todos estamos vivenciando hoje. Tivemos no dia 20 manifestações, tivemos na noite da segunda-feira passada manifestações, todas elas com pessoas lesionadas, todas elas com um grande aparato de atividades no local. Então, para que isso seja possível, ou seja, evitar novas exposições, novas inseguranças, estamos pedindo a interdição por 5 dias e deixamos com o Poder Judiciário a palavra final sobre nossos pedidos. Da parte do Núcleo de Defesa do Consumidor, eram essas as ponderações. Eu passo a palavra agora à minha colega doutora Aline. Bom dia a todos.
cumprimentando em especial a família do João Alberto, que se faz aqui presente. Eu faço minhas as palavras dos colegas que me antecederam e reafirmo que situações de discriminação e violência contra pessoas pobres e pessoas negras tem sido uma constante no Brasil, e isso não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. A Defensoria Pública conhece de perto essa realidade, né, trabalha diariamente, atende diariamente essas pessoas e não poderia deixar de agir de forma enérgica e incisiva num caso como esse, né, inclusive em respeito à nossa própria função institucional de promoção e defesa dos direitos humanos. Estivemos lá nas manifestações do dia 20, estamos desde o dia 19 acompanhando os acontecimentos, nos colocando à disposição, né, para todo o apoio jurídico necessário, e agora com esta ação coletiva, como foi explanado pelo Dr. Rafael, buscamos a reparação de danos coletivos e também a prevenção, né? Acho que esse é um ponto central, né, da nossa atuação, a prevenção de novas situações como aquela que aconteceu no dia 19 de novembro. Então, o ajuizamento, ele não tem por finalidade iniciar uma batalha judicial, né, uma longa batalha judicial, mas viabilizar um espaço de diálogo em que todos os interessados possam ser chamados a participar das negociações, mesmo porque o próprio Grupo Carrefour já tem sinalizado, né, algumas medidas, já anunciou o aporte inicial de 25 milhões para fundo voltado ao combate ao racismo. Então entendemos que a negociação ela é possível e por esse motivo solicitamos, né, dentre os pedidos da inicial, a designação de uma audiência de conciliação, de forma com que a resolução dessa demanda se dê o mais rápido possível. Então, sem maiores delongas, eu me coloco aqui ao lado dos colegas à disposição para eventuais perguntas e passo aqui a palavra para o Regina. Bom, todos sentimos muito, todos lamentamos muito, mas sentir, lamentar não é o suficiente. Nós precisamos reparar o dano. E é esse o objetivo da Defensoria Pública. Entrar com uma ação civil pública para reparar o dano e, principalmente, como os colegas colocaram, evitar que fatos lamentáveis como esses voltem a ocorrer. Então eu abro para perguntas aí dos profissionais de imprensa. Ficou claro que os 200 milhões para os danos morais coletivos sociais para a rede Carrefour, mas qual é a indenização que vocês vão pedir para o Grupo Vector de Segurança? Qual é as medidas que a Defensoria pede contra a empresa de segurança? Muito bem, na verdade, um dano, quando ele é causado ao consumidor, a legislação estabelece que todos os envolvidos são solidariamente responsáveis pela reparação deste dano. Claro que no momento de uma eventual condenação, provavelmente será também analisada a capacidade financeira de cada um, mas todos são solidariamente, então o pedido ele se destina a todos. A legislação trata todos os causadores do dano de maneira igual. Uma pergunta, a Vector emitiu uma nota dizendo que demitiu por justa causa os 2 funcionários ali que agrediram. Essa ação, ela tem alguma competência de cobrar também as responsabilidades da Vector enquanto empresa que deveria ter treinado eles, preparado para uma situação assim? Sim, na verdade a responsabilidade ela passa pelo treinamento inadequado que foi estabelecido para as pessoas envolvidas. Então, a partir do momento em que uma empresa, ela sendo responsável pelos atos dos seus empregados, ela não toma as medidas necessárias para oferecer o treinamento adequado, uma vez causado o dano, ela acaba sendo responsabilizada sim. E a questão da demissão, bom, aí é uma questão que envolve a empresa em si, né? O que foi levado em conta para fazer esse cálculo de 200 milhões de reais? Foi a situação? O que vocês consideraram para chegar nesse valor? A legislação estabelece que nós temos que levar em conta 2 critérios. Um deles é o critério pedagógico, ou seja, a condenação ela tem que ser num patamar que seja suficiente a causar um desconforto em quem praticou o dano, para evitar que novas condutas sejam avaliadas e continuem sendo praticadas por ser muito barato praticar uma situação como essa. E por outro lado também se deve analisar a dimensão deste dano.
E a dimensão do dano social que a gente presencia no dia de hoje, ele é imenso, né? Ele tomou proporções, como a gente falou no início, não apenas dentro da nossa localidade, não apenas dentro do nosso estado, não apenas dentro do país, mas ela tomou o mundo, infelizmente. Então a dimensão do dano foi imensa e o pedido de condenação, ele leva em conta essa proporcionalidade do dano e a capacidade financeira, especialmente do Grupo Carrefour. Eu fiquei com a dúvida, 200 milhões você só para o Carrefour e aí vocês vão analisar a capacidade financeira da Vector para pedir 200 milhões também ou é 200 milhões para os dois? É 200 milhões de todos. A legislação estabelece a responsabilidade solidária. Todos são igualmente responsáveis. A minha dúvida é, vocês vão encaminhar essa ação ainda hoje e aí ela citou uma questão ali de uma audiência de conciliação, estaria tudo junto? Só queria entender como é que é esse procedimento. Encaminha a ação, como é que funciona isso? Sim, a ação foi protocolada e a audiência de conciliação, ela consta dentre os nossos pedidos e vai depender então da apreciação judicial. Mas o importante de frisar aqui é que a audiência de conciliação, ela deve ser um espaço para todos os outros interessados também participarem dessa negociação, né? Trazerem aqui as suas perspectivas sobre o acontecimento, sobre a responsabilização necessária dos envolvidos. Então, abrir esse espaço, a ação, ela se torna, então, um espaço de diálogo, né? Para que interessados, seja na condição de parte, seja na condição de fiscal da lei, né, possam estar envolvidos na resolução dessa demanda. E a nossa intenção é, sim, resolver de maneira amigável para não arrastar essa demanda no tempo. Acho que o próprio Grupo Carrefour nos sinaliza nesse sentido, né, de uma intenção aqui, de uma boa vontade, digamos assim, de resolver, reconhecer o seu erro, né, e reparar esse imenso dano, como bem colocado pelo colega Rafa. Doutora Lina, só deixa eu confirmar com a senhora, seria a partir de em quando? relação a hoje, ou vocês começaram hoje? Ou Hoje. Sim, hoje, tá. E a interdição também, a partir de quando? 5 dias? Interdição rápida. O nosso pedido de interdição do estabelecimento, ele tem a duração de até 5 dias, né? A gente tem que levar em conta a proporcionalidade desse pedido e ele vai passar a contar a partir do momento em que o Grupo Carrefour for notificado de uma eventual decisão que seja favorável, né? A gente não sabe ainda como o Poder Judiciário vai se posicionar, mas o Grupo Carrefour só vai ter a obrigação de tomar essa medida a partir do momento de que for notificado dessa decisão. Quanto tempo vocês esperam para essa decisão? Estimam ou não? Nós não estimamos um tempo exato, mas o Poder Judiciário costuma atender aos pedidos em ações coletivas de forma liminar de maneira bem rápida. O material destaca que a Defensoria também está apurando as ações individuais dos envolvidos, dos 3 envolvidos principalmente. Essa apuração, ela é em parceria com a Polícia Civil, é a partir do trabalho da polícia ou independente? É importante a pergunta, até para pontuar que muito do que se tem em matéria de apuração feita pela Defensoria Pública se deve às informações que foram prestadas de forma muito gentil pela Polícia Civil, que também tem se agregado de uma forma muito robusta na apuração célere e rápida deste episódio. A questão individual, e o Sr. João Batista e a Dona Milena já constituíram seus advogados e a seu tempo provavelmente vai ser apreciada a melhor forma de ver a apuração e a responsabilização sob o ponto de vista individual, né, de cada família, o quanto merece e deve ser reparado. Eu menciono as ações individuais dos 3 funcionários, no caso. Perfeito. Então, os funcionários também cometeram um ato ilícito, têm a sua parcela de responsabilidade civil e dentro da ação também vai ser apurado. É isso, mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, doutores. Eles ficarão disponíveis caso alguém queira fazer alguma participação específica, né? Sozinha com eles, estão disponíveis aí pelos próximos instantes, tá? Obrigado a todos pela presença. Muito obrigado.